Max, meu nome é Erivaldo. Tenho 57 anos. Sou nascido no sertão dos Inhamuns, aqui no estado do Ceará, e resolvi te mandar esse áudio por ser mais rápido do entendimento e não me perder na escrita porque tenho muita dificuldade com o português. Se precisar corrigir depois ou acrescentar algumas coisas que possam estar em aberto, fique à vontade. Porque muita gente por aí acha que benzedeira só mexe com o que é puro, com o que é da luz. Mas o que aconteceu comigo mudou por completo a minha forma de enxergar as coisas da nossa região. Existe um nome que essas mulheres de muita fé raramente pronunciam. Um nome pesado, só que essa força estava lá, protegendo o terreiro naquela noite muito fria. E peço que quem estiver ouvindo fique até o final, porque o terceiro detalhe desse meu relato explica o motivo exato de uma guia e um pequeno chapéu de palha nunca mais saírem do altar daquela senhora que salvou a minha vida. Tudo começou no ano passado, quando uma fraqueza esquisita tomou conta do meu corpo de um jeito violento. Eu sou um homem de trabalho duro, lido com roça e com gado desde menino. Nunca fui de adoecer. Mas de uma hora para outra, minhas pernas começaram a falhar. Eu perdi o apetite completamente, a comida não descia. Parecia que tinha uma pedra entalada na minha garganta. Minha esposa, a Luzia, me levou nos médicos lá da capital, em Fortaleza. Fiz exame de todo tipo. Tiraram meu sangue, me botaram naquelas máquinas barulhentas dos hospitais caros. E os doutores olhavam os papéis e diziam que eu estava com a saúde de um rapaz novo. Mas a verdade é que eu estava secando, perdendo peso a cada dia, e tinha um peso nas minhas costas, uma coisa me empurrando para baixo, um cansaço que não era desse mundo, Max, uma fraqueza que sugava a minha vontade de levantar da cama. Luzia começou a se desesperar de verdade. A vizinhança já olhava para mim com pena, achando que meus dias estavam contados. Até que um compadre antigo nosso encostou na cerca de casa, um final de tarde, e falou baixinho para minha mulher, dizendo que aquilo não era doença de médico, que tinha dedo ruim no meio, que alguém tinha botado um mal feito pesado para mim, e ele indicou uma mulher, uma benzedeira muito respeitada, mas que morava longe, no fim de uma estradinha de cascalho, no meio da caatinga, num canto isolado, onde nem sinal de rádio pegava direito. O nome dela era Dona das Neves, uma mulher de pouquíssimas palavras, daquelas que olham dentro do olho da pessoa e parece que estão lendo a alma da gente. Nós colocamos o pouco de força que me restava num carro velho alugado e fomos subindo a serra. O caminho era muito ruim, cheio de pedra e buraco. O motor do carro roncava, e quanto mais a gente se aproximava do terreiro dela, mais o meu corpo doía. Uma ânsia tomava conta do meu estômago, como se o que quer que estivesse agarrado em mim estivesse brigando de todo jeito para não chegar naquele lugar de cura. Quando o carro parou na frente da casinha humilde, cercada por uma cerca de arame torto e uns pés de aroeira, a porta da frente já estava aberta. Dona das Neves estava parada na soleira, segurando um ramo de pião roxo e um rosário de madeira. Ela não deu bom dia, não perguntou meu nome, apenas olhou para a Luzia e mandou a gente entrar logo, dizendo que o tempo estava muito curto e que a demanda nas minhas costas era pesada demais. O salãozinho dela cheirava a farelo, a erva doce e alecrim queimado. Tinha um altar no canto com umas imagens de santo e umas velas acesas. Ela me mandou sentar num banquinho de madeira bem no meio do cômodo, e ali mesmo ela começou a rezar, murmurando umas palavras rápidas, passando o ramo pelo meu corpo, mas as folhas do pião roxo iam murchando rápido demais, secando na mão dela em questão de segundos. A mulher começou a suar grosso, o rosto dela ficou vermelho, ela parava, respirava fundo, tentava de novo. Mas o mal que estava em mim não queria ceder de jeito nenhum. A noite caiu de vez lá fora. O vento batia nas telhas de barro fazendo um barulho que incomodava muito os ouvidos Max. A reza daquela senhora, que costumava curar qualquer problema da região, parecia bater numa parede invisível e voltar. Ela trocou de ramo, pegou arruda, pegou guiné, mas as plantas perdiam a cor no momento em que encostavam nos meus ombros. Eu sentia uma dor aguda no peito. Como se unhas estivessem rasgando minha pele por dentro, o ambiente foi ficando muito gelado, um frio que subia pelas pernas e travava o maxilar. Um clima totalmente diferente do normal da nossa região, indicando que a energia ali dentro estava ficando insuportável. Dona das Neves parou de rezar de repente, jogou o ramo seco no chão, respirou ofegante e olhou para mim com uma expressão dura, uma mistura de cansaço extremo e raiva contida.
Ela disse com a voz firme que a pessoa que tinha feito aquilo não queria apenas me ver doente, queria me ver destruído, rastejando. Ela afirmou que a reza branca, a reza de cura dos santos, não estava dando conta, porque a energia que me amarrava tinha vindo de um lugar muito sujo, e ali, naquele exato momento, ela percebeu que ia precisar chamar algo muito mais forte para comprar aquela briga. Dona das Neves andou até os cantos da sala com uma calmaria que dava até agonia na gente. Ela fechou as 2 janelas de madeira pesada, passou o trinco de ferro na porta da frente de um jeito que parecia que estava trancando a gente dentro de uma tumba de vila. A Luzia começou a rezar baixinho o Pai Nosso, chorando de soluçar, com a mão tremendo em cima do meu joelho, e eu sentia que minhas forças estavam indo embora de vez, a visão ficando meio embaçada, o ar pesado dentro daquela sala parecendo uma parede de tijolo que impedia a gente de respirar direito. Dona das Neves foi até os fundos da casa. Demorou uns minutos que pareceram uma eternidade inteira, Max. E quando voltou para o cômodo, ela trazia na mão um copo grosso de vidro com uma bebida transparente, um charuto comprido apagado, e uma vela vermelha e preta, uma combinação que eu nunca tinha visto na casa de nenhuma rezadeira daquelas bandas, que geralmente só usam vela branca para as coisas de Deus e dos santos católicos. Ela colocou aquele copo bem no chão, do lado do meu banquinho de madeira, acendeu a vela diferente e fixou ela bem na quina do altar, longe das imagens de Nossa Senhora e de São Jorge. O negrume tomou conta dos cantos da sala porque a luz daquela vela nova era fraca, fraca de dar pena, criando uns desenhos esquisitos nas paredes de reboco mal feito da casinha. Dona das Neves sentou numa cadeira de balanço velha que rangeu bem alto, fechou os olhos e começou a respirar com força, uma respiração pesada, que vinha lá do fundo do peito. O ambiente mudou de um jeito que a gente percebia na pele. O ar parou de correr de uma vez, ficou uma quietude tão grande lá fora, que nem os grilos da caatinga cantavam mais. Parecia que a natureza inteira tinha se escondido com medo de alguma coisa, que estava prestes a cruzar aquela porta trancada. Eu olhava para o chão com a cabeça pesando 1 tonelada e naquele exato instante um cheiro muito forte começou a tomar conta de todo o cômodo. Mas não era cheiro de mato queimado ou de cera de vela comum, era um cheiro de fumo de rolo de primeiríssima qualidade, misturado com um aroma de bebida forte, daquelas que os homens tomam nas biroscas de beira de estrada para esquentar o peito antes de viajar de madrugada. A Luzia sentiu na mesma hora. Arregalou os olhos vermelhos de choro e olhou para mim, procurando de onde vinha aquela fumaça. Mas não tinha ninguém fumando ali dentro. A Dona das Neves continuava de olhos fechados, imóvel, parecendo que estava dormindo um sono profundo de cansaço. Mas o fumo ia ficando cada vez mais grosso no ar. Uma fumaça branca começou a brotar do nada, bem do lado do copo de vidro que estava no chão, subindo em caracol, desenhando formas no ar do salãozinho. Foi quando um som diferente cortou a quietude daquela noite. Vindo lá do meio do mato, na direção da estrada de Pissarra, o som de uma risada alta, uma gargalhada cheia de vivacidade, mas que carregava um peso tremendo. Um som de quem conhece todas as malandragens da vida e não teme nada nem ninguém. A Luzia deu um pulo do banco, se encolheu perto de mim segurando no meu braço, e eu senti um tremor forte subir pela minha espinha. Aquele som não era de bicho da mata, não era de vento batendo nas folhas do mandacaru. Era a voz de um homem de verdade. Um homem que parecia estar se aproximando da casa com determinação, mesmo com a porta trancada às 7 chaves pelo trinco de ferro pesado. A gargalhada parou bem na parede de fora, e um barulho de metal batendo no chão começou, como se alguém estivesse caminhando com uma bengala de ponta de ferro, batendo no chão de tijolo gasto com ritmo. 1, 2, 3 toques secos. A Dona das Neves abriu os olhos de uma vez, mas o olhar dela estava completamente modificado. Max, as pupilas pareciam maiores. O cansaço que ela sentia antes tinha sumido por completo do corpo dela. Ela deu um sorriso diferente. Um sorriso de quem tinha recebido uma visita muito importante e esperada. Ela olhou fixo para o canto mais escuro do cômodo, bem ali onde a luz da vela vermelha e preta não conseguia clarear direito. Ela ajeitou o corpo na cadeira de balanço, soltou uma lufada de ar quente pela boca, e a voz que saiu de dentro daquela senhora de mais de 70 anos não era a voz dela de jeito nenhum, era a voz de um homem firme, uma voz grossa, decidida.
de quem manda no pedaço e não aceita desaforo de ninguém, ela olhou bem no meu olho e falou que a minha agonia estava com os minutos contados. Que o camarada que tinha comprado aquela briga comigo ia ter que se ver com alguém que entende de nós cegos e de caminhos fechados. A fumaça de fumo de rolo cobria o chão quase até a altura dos nossos joelhos, dando a impressão de que a gente estava pisando nas nuvens de um mundo totalmente diferente do nosso sertão. Eu tentei falar alguma coisa, tentei pedir ajuda ou agradecer, mas a voz não saía da minha garganta por causa da fraqueza. O peso na minha nuca parecia que ia quebrar meu pescoço para o frente. Mas aquela presença que entrou sem abrir a porta não trazia uma sensação ruim de ruindade. Trazia uma força que parecia confrontar diretamente o mal que estava me secando vivo, Dona das Neves, ou a força que usava o corpo dela naquele momento. Esticou a mão para o chão, pegou o charuto comprido que estava apagado, levou até a boca, e sem que ninguém usasse fósforo ou isqueiro, a ponta do charuto acendeu sozinha, brilhando no meio da penumbra com uma brasa vermelha muito viva que clareava o rosto dela. O vulto começou a se formar bem na nossa frente. Uma silhueta de um homem usando um chapéu de lado, uma roupa clara que parecia brilhar no meio daquele breu da sala. A Luzia fechou os olhos com tanta força que chegava a tremer o corpo todo. Mas eu não conseguia parar de olhar. Era uma mistura de respeito com um espanto que travava minhas pernas no banco. O homem de branco deu mais uma tragada forte no charuto, soltou uma nuvem imensa de fumaça na minha direção, e aquela fumaça, em vez de me sufocar ou dar tosse, parecia que entrava rasgando o mal que estava dentro do meu peito, fazendo com que a pedra que estava entalada na minha garganta começasse a se soltar devagarinho, me devolvendo o ar que eu tinha perdido há meses. Dona das Neves se levantou da cadeira com uma agilidade que ela não tinha por causa da idade avançada, andou até mim com aquele gingado de quem conhece a malandragem das ruas da cidade grande, colocou a mão espalmada nas minhas costas, bem no lugar onde eu sentia aquele peso horroroso que me puxava para o chão todos os dias. Na mesma hora, meu corpo inteiro deu um repuxo violento, meus músculos se contraíram de um jeito que eu achei que ia morrer ali mesmo. Mas a voz grossa falou bem perto do meu ouvido, dizendo para eu segurar o tranco, porque a limpeza estava só começando, e a justiça da rua não costuma falhar, com um homem de bem que trabalha honestamente para sustentar a família. E foi ali que eu percebi que a reza tinha ficado para trás. O que estava acontecendo naquele terreiro isolado era um acerto de contas que o sertão nunca tinha visto igual. A mão de Dona das Neves pesava nas minhas costas feito um ferro em brasa, quente demais. Mas o estalo que deu na minha espinha espalhou um calor esquisito por todo o meu corpo. Aquele homem de branco soltou outra lufada da fumaça do charuto diretamente na minha cara e eu comecei a tossir. Uma tosse seca, comprida, que parecia arrancar minhas entranhas para fora. A Luzia gritava chorando no canto da parede. Valha-me Deus, o homem vai morrer bem aqui no chão desse terreiro. Mas a força no corpo da rezadeira não largava o meu ombro por nada. Ela dava uma risada gostosa, um deboche só, dizendo que o que estava saindo de mim tinha rabo e chifre, e não queria largar o osso de jeito nenhum. Eu sentia minhas costelas estalando, uma pressão terrível no estômago, como se um bicho vivo estivesse subindo pela minha goela, tentando me sufocar de vez para me carregar antes da hora. Max, o ar sumiu completamente dos meus pulmões. Meus olhos ficaram arregalados, fixos no teto de caibro daquela casa, e bem naquele momento de desespero total, a entidade parou de rir de repente, olhou para cima com a cara amarrada, porque um estalo medonho veio do telhado, como se algo muito pesado, uma coisa enorme, tivesse despencado lá de cima direto nas telhas de barro, ameaçando desabar toda aquela estrutura em cima da gente. E o pior de tudo foi quando o caibro central começou a vergar bem em cima de onde eu estava sentado, estralando os nós da madeira velha. Os pedaços de graveto e poeira caíam em cima do meu chapéu. Os caibros de madeira velha gemiam alto com aquele peso misterioso. Mas o mestre do chapéu de palha não se intimidou, não. Ele bateu o pé direito com força no chão de tijolo gasto, um baque surdo que fez a casinha inteira tremer e as panelas da cozinha chocalharem no paneleiro. E intimou. A coisa ruim que estava lá em cima a descer e encarar o homem da capa branca de uma vez por todas. A voz dele era tão potente que parecia que o som vinha de dentro das paredes de adobe. Ele exigia saber quem tinha mandado aquele trabalho maldito para me murchar vivo no meio do sertão, porque na lei da rua ninguém mexe com cabra inocente sem pagar o preço dobrado na mesma moeda. Eu continuava de boca aberta, sem conseguir puxar um pingo de ar, a saliva secando na língua,
sentindo o bicho ruim arranhando o fundo do meu peito para não ser expulso dali, o mestre pegou o copo de vidro com a cachaça que estava no chão. Deu um gole generoso, mas não engoliu a bebida, não. Ele borrifou o líquido direto na vela vermelha e preta, fazendo uma labareda imensa subir até quase encostar no gesso rústico, e no meio daquele fogo alto, a imagem de uma pessoa conhecida começou a se desenhar no reboco da parede. Mas antes que eu pudesse reconhecer o rosto da criatura que queria a minha desgraça, o copo de vidro grosso rachou de cima a baixo na mão da rezadeira, estourando em 1000 pedaços que voaram com violência por toda a sala. Um estilhaço de vidro passou raspando na minha bochecha e tirou sangue, uma linha vermelha que começou a escorrer pelo meu pescoço, mas eu não conseguia nem piscar de tanto desespero. A Luzia tapava os ouvidos com as mãos, se encolhendo perto do altar de santos, rezando o que lembrava na hora. E o mestre, usando o corpo da velha Dona das Neves, deu uma baforada certeira na fumaça que subia dos cacos de vidro no chão. Aquela fumaça começou a se juntar de novo, engrossando, virando uma pelota preta, nojenta, que parecia ter vida própria e tentava morder o ar. A entidade esticou a mão espalmada, segurando aquela massa invisível com uma força bruta que tentava fugir pelas frestas da janela trancada a ferro. O peso nas minhas costas diminuiu um bocado na mesma hora. Parecia que tinham tirado um saco de cimento de 50 quilos de cima dos meus ombros. Minha respiração voltou com um chiado feio, mas voltou. Eu consegui puxar o ar puro para dentro dos pulmões, só que a pele da rezadeira começou a mudar de cor, ficando arroxeada, quase escura, as veias do pescoço dela saltando para fora feito cordas de amarrar boi bravo, mostrando que a briga ali era de vida ou morte com o feitiço que tinham jogado contra a minha vida, Max. O vulto de terno claro se inclinou na minha direção, me encarando, com os olhos que brilhavam feito faísca de fogueira de São João, e falou bem baixinho que o nó estava desfeito, mas que para a cura ser completa, a ruindade precisava voltar para o rabo de quem tinha mandado, e bem na hora em que ele ia me dizer onde o feitiço tinha sido enterrado, um bicho nojento, do tamanho de um gato grande, saltou de dentro do altar dos santos direto no meu colo. Eu soltei um grito penoso, tentando empurrar com as mãos trêmulas aquela criatura esquisita que não tinha pelo nenhum no corpo, parecia uma carne viva, crua, que se mexia e tentava cravar as unhas na minha coxa, mas o mestre agiu mais rápido do que um relâmpago no céu do sertão. Ele agarrou o bicho pelo pescoço com uma mano só, apertando com vontade, e a criatura soltou um guincho agudo. Um barulho horroroso, que parecia o choro de uma criança na madrugada fria. O mestre deu uma gargalhada alta. Aquela mesma risada, cheia de deboche e poder que a gente ouve nas encruzilhadas, e torceu o pescoço do bicho sem um pingo de pena, jogando o corpo daquilo direto no meio do fogo da vela, que ainda queimava no canto da sala. Um estalo forte deu na sala inteira, e o cheiro do fumo de rolo sumiu de uma vez só, sendo trocado por um frescor de chuva mansa que entrava pelas frestas das telhas. A Dona das Neves desabou de joelhos no chão de tijolo, respirando muito cansada. A voz grossa do homem tinha sumido por completo, e ela voltou a ser aquela idosa frágil de sempre, olhando para a imagem benta com os olhos cheios de água, dizendo que o mestre tinha feito o trabalho dele e que a justiça das ruas já estava correndo trecho para cobrar a dívida de quem fez o mal. Eu me levantei do banco sozinho, sentindo minhas pernas firmes como há meses eu não sentia. A fraqueza tinha ido embora, feito fumaça no vento. A Luzia correu para me abraçar, chorando de alegria, mas a velha rezadeira levantou a mão espalmada, mandando a gente calar a boca e prestar atenção no barulho lá fora, porque o preço daquela proteção ia ser cobrado bem ali, naquele exato segundo, na nossa frente. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, 3 batidas violentas estrondaram na porta da frente, fazendo a madeira pesada quase ceder no meio daquela madrugada onde não morava ninguém num raio de 10 léguas. As batidas violentas faziam a poeira do telhado cair na nossa cabeça. Um desespero tomou conta do meu peito, porque não tinha cabimento alguém bater daquele jeito no meio da caatinga de madrugada. A Luzia agarrou no meu braço, apertando com toda a força do mundo, as unhas dela quase furando a manga da minha camisa de botão. Dona das Neves levantou do chão devagarinho, limpando a barra da saia de chita com uma calma assustadora. Ela não demonstrava um pingo sequer de surpresa com o estrondo. Apenas caminhou até a porta de madeira e puxou o trinco de ferro pesado de uma vez só.
O vento gelado da rua invadiu a sala, trazendo um cheiro de mato úmido, misturado com um fedor insuportável de coisa estragada. E quando a porta se abriu por completo, o sangue fugiu do meu rosto numa rapidez absurda, Max. Porque quem estava ali, ajoelhado na soleira da casa, caindo para virar à frente feito um fardo de algodão pesado, era o compadre que tinha me indicado o caminho daquela rezadeira. O mesmo sujeito que tinha encostado na minha cerca para dizer que eu estava com doença ruim, ele estava com a pele completamente amarelada, os olhos esbugalhados saltando do rosto num pavor sem tamanho, babando uma espuma branca pelos cantos da boca, segurando a própria barriga como se as tripas dele estivessem rasgando por dentro com cacos de vidro. E antes que a gente pudesse acudir o infeliz, ele vomitou um monte de terra preta molhada misturada com pedaços de corda de sisal bem ali no chão de cimento da sala. O homem rastejava tentando agarrar a barra da saia da Dona das Neves, chorando grosso, engasgando com aquela sujeira que saía de dentro dele a cada segundo, pedindo perdão a Deus e ao mundo num desespero descontrolado, confessando ali mesmo, na frente da minha esposa assustada, que a inveja tinha consumido a alma dele por inteiro. Porque as minhas terras estavam dando muito lucro com o gado novo, a chuva tinha abençoado minha colheita de milho, enquanto a roça dele secava estorricada no sol inclemente do nosso sertão. Ele admitiu gaguejando que pagou muito caro, num trabalho feito numa encruzilhada distante. Gastou o dinheiro que não tinha para comprar a minha ruína, enterrando uma peça de roupa minha, junto com um sapo costurado bem na porteira principal da minha propriedade. O choque daquela traição nojenta travou meu corpo inteiro de novo. A raiva misturada com o pavor de ver um amigo de infância apodrecendo de dentro para fora, em questão de minutos me deixou sem reação nenhuma. A rezadeira olhava para ele com uma frieza de assustar o mais valente dos homens. Ela cruzou os braços velhos no peito e disse com a voz extremamente firme que não tinha poder nenhum para desfazer o que o dono da rua tinha acabado de cobrar. A lei do retorno na malandragem era totalmente bruta. O sujeito bateu covarde nas minhas costas. Agora ia levar o troco dobrado no próprio lombo. E enquanto ele cuspia mais daquela gosma no chão de terra, o barulho da bengala de bico de ferro começou a soar lá fora de novo, batendo no cascalho solto da estrada, se aproximando do terreiro num ritmo muito lento e torturante, deixando claro para todo mundo ali dentro que o mestre não tinha ido embora coisa nenhuma. Ele estava apenas rondando o curral de aroeira, esperando a exata hora de buscar o pagamento completo pelo serviço de limpeza que tinha acabado de fazer na minha vida. A Luzia tapou os olhos chorando sem parar. Virando o rosto contra a parede do altar, para não ver a desgraça daquele falso amigo pagando pelos próprios pecados, eu tentei dar um passo para ajudar o compadre, porque ver um cristão daquele jeito, se arrastando na própria sujeira, mexe demais com a cabeça da gente. Independentemente do mal que ele causou, mas a mão pesada da Dona das Neves cravou no meu peito, me empurrando para trás com a força absurda de um touro bravo. Ela mandou eu ficar quieto no meu canto imediatamente, afirmando rasgado que quem cruza o caminho do povo da rua e pede a destruição de um homem inocente não tem salvação. Na reza branca de jeito nenhum, o compadre começou a gritar de um jeito completamente desesperado, rolando no chão de terra do terreiro lá de fora, rasgando a própria camisa xadrez com as unhas sujas, berrando alto que estava queimando vivo por dentro, que sentia brasa acesa descendo rasgando a garganta dele. A fumaça de fumo de rolo invadiu o ambiente de novo, muito mais espessa do que antes. Cobrindo a visão da gente quase até a altura da cintura, a temperatura despencou de vez. A água do pote de barro no canto da sala chegou a estalar de tão gelada, Max. E, de repente, o corpo do traidor parou de se debater de forma bruta. Ele esticou as duas pernas de uma vez, ficou duro feito uma prancha de peroba, virou o rosto molhado de suor frio para a escuridão da caatinga, com uma expressão de puro pânico, os dentes trincados de dor, e começou a ser arrastado para trás, puxado pelos calcanhares por uma força completamente invisível, arranhando as unhas sangrentas no chão de terra endurecida, deixando um rastro fundo na poeira grossa do quintal, sumindo devagarzinho no meio da neblina espessa que engolia a entrada da estradinha de cascalho e escondia os perigos absurdos daquela madrugada. O grito longo dele foi sumindo no meio do mato fechado, rasgando a noite até virar apenas um ganido muito fraco e penoso, sendo totalmente abafado pela imensidão solitária da nossa caatinga, até restar apenas o som do vento constante batendo nas folhas secas do mandacaru e das aroeiras,
A dona das neves fechou a porta de madeira pesada de novo. Bateu o trinco de ferro com ignorância, caminhou até o altar com a respiração bastante cansada, apagou o restinho da vela vermelha e preta usando apenas a ponta dos dedos muito calejados, e virou para nós dois com um semblante absurdamente sério, o rosto marcado pelas rugas do tempo e pela carga pesada daquela noite assombrosa. Eu tremia da cabeça aos pés sem conseguir controlar o maxilar batendo. A ficha de que eu tinha sido salvo de um feitiço desgraçado de morte por uma força que a maioria do povo condena ainda não tinha caído direito na minha mente cansada. Ela pegou de um banquinho de palha, sentou bem na nossa frente, respirou fundo cheirando a erva doce do salão que tentava encobrir o cheiro da desgraça, e disse que a minha dívida com ela estava completamente paga pelo sofrimento injusto que eu já tinha suportado naquelas semanas de pura agonia na minha casa, mas que a dívida com o homem de terno branco, o dono da bengala que andava solto lá fora, exigia um respeito muito maior e um segredo guardado às 7 chaves pelo resto da minha vida. Ela levantou, mancando um pouco da perna esquerda, caminhou até um baú velho de madeira de lei que ficava escondido bem debaixo da cama de patente dela, abriu a tampa pesada, rangendo as dobradiças muito enferrujadas, tirou do fundo de lá um embrulho de pano branco muito surrado e amarelado pelo tempo, e quando ela desenrolou aquele tecido poeirento bem na nossa frente em cima da mesa, eu perdi o pouco de voz que tinha conseguido recuperar. Os joelhos da Luzia fraquejaram e ela caiu sentada no banco, encostada na parede, porque o que estava guardado ali dentro daquele pano explicava o verdadeiro motivo dela nunca falar o nome daquela entidade em voz alta para os moradores da região, revelando um fardo terrível que amarrava o destino daquela velha benzedeira com as forças da rua de um jeito que ninguém no nosso sertão poderia sequer imaginar, justificando para sempre a presença daquele chapéu de palha e daquela guia intocável que enfeitava o canto mais escondido do altar da sua pequena casa de cura. O pano poeirento desceu pesado em cima da mesa de peroba, revelando um chapéu de palha muito antigo, com as bordas castigadas pelo uso contínuo, manchado por marcas escuras que denunciavam o tempo e a labuta. E junto dele, repousava uma guia grossa de contas vermelhas e pretas que parecia carregar o peso de um século de demandas não resolvidas nas costas. A dona das neves olhou para aqueles objetos com um misto de tristeza profunda e um respeito absoluto. Os olhos velhos dela marejaram debaixo da luz fraca da lamparina de querosene. Ela encostou a mão enrugada na aba daquele chapéu com uma delicadeza imensa e contou para a gente o motivo verdadeiro de esconder a força daquele mestre das outras pessoas da vila, Max. Ela disse que há mais de 40 anos o único filho homem dela foi arrancado da vida de um jeito extremamente covarde, numa emboscada armada por fazendeiros grandes da nossa região, um crime bárbaro que a polícia fingiu que não viu. As rezas brancas que ela fazia dia e noite no altar não trouxeram o menino de volta e muito menos castigaram os assassinos de terno e gravata. A dor de mãe rasgou o peito dela de um jeito tão violento que a fé nos santos balançou de verdade, e foi no auge desse desespero de alma que ela acendeu a primeira vela cruzada no quintal de madrugada, chamando a força das ruas para fazer a justiça que o sistema dos homens ricos e letrados ignorou por completo. Ela falou com a voz grossa de choro que o dono daquele chapéu se manifestou na mesma noite chuvosa, assumindo a briga, prometendo cobrar a dívida com juros pesados, mas exigiu um compromisso muito sério em troca daquela proteção definitiva. Ela teria que ceder um espaço sagrado no altar dela para malandragem, aceitando carregar o peso daquela aliança em segredo, porque no nosso interior quem mistura a reza de cura com as forças cruzadas costuma ser escorraçado, chamado de bruxa, de mulher amaldiçoada pela igreja. O medo imenso de perder o dom da cura, o respeito das famílias e de ser expulsa de casa fez com que ela escondesse a guia e o chapéu debaixo da cama de patente por décadas inteiras, puxando a força dele apenas quando a demanda era demoníaca demais para as folhas de arruda darem conta. Assim como aconteceu com a minha doença naquela madrugada, o mestre fez o serviço pesado no passado, limpando a covardia do caminho do filho dela, fazendo os fazendeiros assassinos perderem todas as posses, as terras, enlouquecendo um por um nas praças públicas. E agora, a mesma justiça implacável tinha sido feita com o sujeito que tentou me secar vivo por pura inveja da minha colheita. A consequência do que o meu compadre plantou foi imediata, bruta e cruel demais para qualquer cristão conseguir ter pena,
Quando o dia clareou rasgando o céu do sertão e a gente pegou o caminho esburacado de volta para casa, encontramos o infeliz largado na beira da estrada de Pissarra, com a camisa xadrez rasgada em tiras sujas, o corpo coberto de poeira grossa e arranhado pelos espinhos da jurema. Ele não falava mais coisa com coisa, Max. A mente do homem tinha quebrado no meio de um jeito totalmente irreversível. Os olhos dele miravam o nada. Babando uma espuma grossa, tremendo inteiro assustado com qualquer passarinho que voasse perto do rosto dele, em menos de um mês a fazenda dele faliu de porteira fechada, os bezerrinhos pegaram uma praga medonha e morreram todos no pasto. A família não aguentou os surtos violentos dele durante as madrugadas e abandonou a casa. Hoje ele vive perambulando pelas estradas desertas dos Inhamuns, dormindo no relento do sereno, fugindo correndo o tempo todo porque grita para quem quiser ouvir que tem um homem de terno branco batendo uma bengala de ponta de ferro, esperando ele nas curvas do caminho, cobrando a conta de um feitiço sujo que voltou com força total para destruir o próprio dono, provando que o preço da vingança e da inveja não perdoa quem tenta brincar com aquilo que não conhece. E a justiça de quem trabalha de madrugada não deixa passar um centavo sequer da dívida. Eu e a Luzia voltamos para nossa roça calados, nunca mais tocamos nesse assunto com ninguém da nossa vizinhança. Eu recuperei meu peso rapidamente, a comida voltou a dar sustância, a minha força no trabalho com o gado triplicou, a nossa colheita de milho rendeu de um jeito impressionante naquele ano. Mas o segredo daquela noite ficou trancado a 7 chaves dentro do meu peito até o dia de hoje. Porque a gente sabe muito bem que a língua do povo é uma faca afiada que não poupa ninguém. A Dona das Neves descansou tem uns 2 anos, fechou os olhos velhos de vez, e dizem que a casinha humilde dela foi abandonada e consumida pelo mato. Nenhum morador teve coragem de assumir o terreiro. E os viajantes que cruzam aquela estradinha juram de pé junto que o ar esfria de repente e o cheiro forte de fumo de rolo invade o nariz de quem passa por lá nas noites sem lua. Eu só sei afirmar que o respeito profundo que eu ganhei por essa força desconhecida vai comigo até o dia de descer para a cova, porque me deram uma segunda chance de respirar quando os médicos diplomados da capital já tinham assinado a minha sentença. E é por causa dessa transformação violenta na minha vida que eu decidi gravar esse relato para o seu canal, Max. Para as pessoas entenderem de uma vez por todas que a verdadeira proteção costuma vir dos lugares que a gente muitas vezes condena por pura falta de conhecimento e ignorância enraizada, deixando a mente fechada para os mistérios do mundo. Então eu termino a minha história fazendo uma pergunta direta para quem teve a coragem de me escutar até esse minuto final. Você já sentiu uma proteção que não sabe de onde veio? Ou já viu o brilho de um terno branco onde não deveria haver ninguém? Porque eu já, e isso eu nunca esquecerei. Amigos, esse foi o relato de Erivaldo. Gostaram? Confesso para vocês que eu curti muito, e aproveitando aqui a pergunta do nosso amigo. Me responde uma coisa, se você já sentiu essa força te guardando nos momentos de pior desespero, comenta aqui embaixo, salve a malandragem ou proteção, para a gente saber quem de verdade entende o peso absurdo dessa narrativa. O relato do Erivaldo termina aqui, mas o aviso fica gravado no vento do sertão, a inveja cobra um preço alto demais, e a justiça da noite não costuma falhar com ninguém. Se essa história fez o seu peito apertar de verdade e te trouxe um desconforto real, não saia do vídeo sem clicar no botão de gostei agora mesmo. Isso é o que faz o algoritmo do YouTube entender que o Contos do Max entrega o terror de verdade, empurrando o nosso canal para mais pessoas que também buscam essa adrenalina na madrugada. Se você é novo por aqui e quer fazer parte da nossa comunidade de apaixonados por relatos reais e maratonas sombrias, se inscreve no canal neste exato momento. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum episódio inédito, porque o que eu tenho preparado para o próximo vídeo vai mexer com as estruturas de vocês de um jeito ainda mais devastador. Faça o teste definitivo de coragem, pega o link desse vídeo e compartilha direto naquele grupo da família, ou manda para aquele amigo orgulhoso que jura de pé junto que não teme nada nesse mundo. Vamos ver se ele aguenta escutar essa história inteira no fone de ouvido, sozinho no escuro do quarto, sem olhar para trás nenhuma vez. Eu sou o Max. Agradeço demais a companhia de cada um de vocês em mais uma jornada. Fiquem atentos aos ruídos estranhos no quintal de casa. Durmam bem, se é que vocês vão conseguir dormir depois disso, e até o próximo relato. E não se esqueçam,
Tranquem bem as portas da sua casa.